Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Quero dar as boas-vindas para você. Agora, 20 horas, mais uma quinta-feira que o Senhor nos permite estarmos aqui para aprender a palavra dele. Então, quero te convidar, vir comigo para nós aprendermos um pouquinho sobre o livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, um pequeno resumo, falar um pouquinho sobre essa passagem, esse momento que Jeremias passou e deixou relatado para nós. Então eu quero te convidar a pegar uma Bíblia para nós estarmos lendo alguns textos e aprendendo um pouquinho mais do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo didático, nos ensina a tua palavra, para que possamos crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Traga nossas mentes cativa a ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que bom que você está aí, que bom que você veio estar comigo para aprendermos juntos. Semana passada tivemos estudando o livro do profeta Jeremias e hoje estaremos estudando um pouquinho Lamentações de Jeremias. Na semana passada nós falamos sobre o profeta chorão e hoje nós vamos ver esse livro, um resumo desse livro de Lamentações, que é chamado Livro das Lágrimas. Livro das Lágrimas, sim. Jeremias profetizou tanto, falou assim: arrependa, arrepende, arrepende, arrepende. E o povo não se arrependeu. O povo continuou trocando a glória de Deus, trocando. E eu quero já começar lendo um texto que até a Tayane pregou alguns dias atrás na igreja e citou esse texto. Está lá no livro de Jeremias, no capítulo 2, que Deus fala assim, ó: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não ser Deus? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Você já viu alguém de outra religião? Eu não vou citar nome de religião aqui, mas de outras religiões trocaram os seus deuses. Se eles adoram o Deus A, Deus B, eles não trocam. E aqui Jeremias está dizendo, Deus falando através do profeta Jeremias, o meu povo trocou. Não há nenhuma outra nação que troca o seu Deus, o meu povo trocou. E nós, querido, quero começar esse estudo dizendo que nós, muitas das vezes, até inconsciente, trocamos. Passamos a adorar o líder, passamos a adorar o artista A, o artista B, e preteríamos o Senhor, deixamos de lado. E o Senhor nos chama a adorarmos, a prestarmos um culto verdadeiro a Ele. Esse é o nosso Deus. E aqui no livro do profeta Jeremias, ainda dando continuidade, no verso 12 do capítulo 2 diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolado, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Algumas traduções dizem, a NVI, por exemplo, 2 crimes. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas, cisternas rachadas, trocando Deus por outro Deus. Querido, em nome de Jesus, esse início de aula eu quero dizer para você, é tempo de nós voltarmos rápido, corrermos para os pés do Senhor. Jeremias, ele foi falando, ele foi duro, como se alguns falam aí, palavras duras, mas ele foi jogado numa cisterna, ele foi levado para a praça pública, foi espancado, mas ele não deixou de falar daquilo que o Senhor o chamou para fazer. Mas o povo não deu ouvido. O Senhor falou assim: prega para eles. Talvez eles ouçam e se arrependam. E se eles se arrependerem, eu vou mudar. Eu vou também me arrepender do intento que eu tenho. Deus não tem prazer que soframos. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. O que Deus quer é que tenhamos uma vida, e como diz João 10:10, vida e vida com abundância. Deus tem prazer em ver o seu filho sofrendo? Não tem.
Esse livro, querido, de Lamentações, hoje vai ser essa aula um pouquinho mais curta de outras aulas. Quero começar com o esboço de Lamentações, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 22. Eu não sei se a sua Bíblia for João Ferreira de Almeida, se for NVI, Nova Versão Internacional, não tem mais. Mas uma atualizada, você vai ver que os 4 capítulos de Lamentações, ele é enumerado, mas com o alfabeto hebraico. Aqui o verso 1 do capítulo 1 começa com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zai, Het, Tet, Od, Kaf, Lam, Mem, Nun, Sam, Ai, Pet, Sad, Kof, Re, Shin e tal. E esses são os 22 consoantes do alfabeto hebraico. Então, todo o livro, os 4 primeiros capítulos, o último não, todos eles estão enumerados como nós colocássemos no nosso alfabeto A, B, C, D, E, F, G. Então, está enumerado com o alfabeto hebraico. E o primeiro começa: como se acha solitária a cidade outrora povoada, tornou-se como a viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console. Entre todos os que amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente. Alguma tradução diz aleivosamente. Isso quer dizer, as nações as nações traíram Judá, porque aleivosos são traidores. A minha tradução diz: amigos se houver aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Quando eles viram que Judá, que Nabucodonosor invadiu e começou a queimar tudo, matar e levar pessoas para o cativeiro, para a Babilônia, eles se calaram. E tudo aquilo com permissão de Deus. Porque Jeremias mostra Jeremias, durante 39 anos, Jeremias profetizou para aquele povo: se arrependam, convertam-se. E não estavam nem aí, querido. A história nos mostra que não havia sobrado ninguém ali com a invasão babilônica, e que Jeremias foi deixado para trás, pois Nabucodonosor deu ordens expressas para que ninguém tocasse Jeremias. Portanto, quando Nabucodonosor vai destruir tudo, Jeremias é tirado da cisterna e que havia sido jogado. Por que ele foi jogado? Porque ele pregou a verdade, ele profetizou a palavra, a verdade. E isso, os príncipes, todos, eles pegaram Jeremias e lançaram na cisterna. Aí Nabucodonosor dá ordem, tira Nabucodonosor da cisterna, e Jeremias foi honrado e preservado. E é nesse período que o profeta começa a andar pela cidade e vê toda a destruição. Então ele descreve, lamenta, chora pela destruição da cidade. O livro de Lamentações provavelmente foi escrito imediatamente após a queda de Jerusalém, no ano de 586 antes de Cristo, obviamente antes de ser reconstruída em 516, até porque provavelmente Jeremias já não estava mais vivo quando a cidade foi reconstruída. Vocês lembram? Quando Ciro entra e o poder, a potência babilônica cai, e ali começam os medos persas, os persas, e Ciro ouve a palavra que Isaías profetizou.
o pastor Ciro, ele desconhecia, foi profetizado, foi há mais ou menos 150 anos atrás. Aí ele libera o povo para voltar, para ajudar e dar banca, dar carta, dinheiro, e o povo voltou para reconstruir. Jeremias, aqui no livro de Lamentações, está falando, nesse texto que nós lemos, a partir do verso 1, ele está falando dos povos vizinhos, quase viram Jeremias ser destruído, viram Jerusalém ser destruídas pelo Babilônia e nada fizeram. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. No capítulo 2, do verso 2 do capítulo 1. E se você vai lendo todo o capítulo 1, você vai vendo uma poesia, mas de lamentação. É uma questão poética que Jeremias vai falando. Olha só o verso 3: Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Ele continua. Olha o verso 11: todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para refrescar a alma. Vê, Senhor, contempla, pois me tornei desprezível. Jeremias olha, e olha só choro, lamenta. Por isso que esse livro é conhecido como o livro das lágrimas. Já no capítulo 2, nós vamos ver a punição de Jerusalém. Você vai olhar, o título do capítulo 2 diz assim: o cerco, fome e ruína de Jerusalém, porque Nabucodonosor, ele cerca Jerusalém, e a fome foi tão grande, presta atenção nisso, que as mães pegavam os seus filhos que morriam e cozinhavam para comer. E isso, mas aconteceu por acaso? Não. Isso foi profetizado por Moisés. Você sabia disso? Foi profetizado por Moisés. Eu quero ler com você. Se você quiser marcar, anotar, foi profetizado por Moisés. Moisés é profeta, sim, libertador, profeta. Lá em Deuteronômio 28, nós conhecemos Deuteronômio 28, né, a bênção e a maldição. Vamos ver? Deuteronômio 28. Olha o verso 53. Olha o que Moisés falou: e comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. Olha o verso 57. E isto por causa de suas párias, que saírem dentre os teus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com o que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Foi profetizado lá atrás, falando sobre bênção e maldição. Se vocês não obedecerem, vai acontecer isto. Querido, quando eu repito todas as vezes, todas as vezes que eu prego, todas as vezes que eu vou dar uma aula, você ouve o pastor Edir falar isto. O Senhor falou que o que destrói o povo é a falta de conhecimento. E quando nós não temos o conhecimento, nós não obedecemos. E às vezes nós ouvimos, mas não guardamos aqui e não obedecemos. Se obedeceres, comerás do melhor dessa terra. Agora, se tu obedeceres, queridos, é condicional. Lembra da palavra que nós ouvimos no domingo passado?
quando o presbítero Beto pregou, falando sobre criou o ambiente, mas é só criar atitude. Precisamos ter atitude diante do Senhor, querido. Hoje, aquilo que nem tudo que me é lícito me convém, isso aí está sendo deixado de lado. Nós achamos que se me é lícito, me convém fazer tudo não convém fazer. E Moisés profetizou: vocês comerão os filhos de vocês. A fome será tão grande com o cerco, que se vocês não obedecerem, vocês terão que comer os filhos de vocês. E aconteceu isso. Quando Nabucodonosor cerca Judá, a fome começou a ser tão grande. Olha só, agora o profeta Jeremias, ele vai falar sobre isso aqui. A fome é tão grande que as mulheres bondosas pegavam seus filhos que morriam e cozinhavam. Vamos ver o capítulo 2. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derrubou de seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra, profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Jeremias está dizendo que, embora os babilônios tenham destruído a cidade, o responsável por ter feito isso foi quem? O Senhor, porque ele permitiu. Foi Deus que permitiu que os inimigos destruíssem a cidade. Foi ele. No capítulo 3, vai lendo, amado. Pega esse capítulo, se pega agora, que nós estamos estudando esse livro de Lamentações, e lê esses 5 capítulos. Você vai ter o PDF dessa aula, depois você lê para você ver. Em terceiro lugar, querido, a esperança de Judá na misericórdia de Deus. Agora, no capítulo 3, diz a tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. Se nós nos prostrarmos diante do Senhor, se nós voltarmos para Deus, Deus usará de misericórdia, sim. Lembra de Davi, quando cometeu aquele pecado com Batseba? Ele foi confrontado pelo profeta Natan. E o que ele fez? No Salmo 51, leia para você ver. Ele falou: Senhor, não me lance fora. Senhor, devolva-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E ele se humilha. Lave-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Troca o meu coração. Se nós voltarmos, se nós reconhecermos, haverá esperança, sim. Sim, haverá. No capítulo 3. Capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz, rodando. Deveras se tornou contra mim. Virou de contínuo a sua mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrantou os meus ossos. Olha só. Verso 6. Assentou-me em lugares tenebrosos, como que estavam mortos há muito. Verso 10. Fez-me como um urso de emboscada, um leão esconderijo. Fartou, verso 15, de amargura e saciou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Agora tem algo aqui tremendo.
lá no verso 23, o verso 22, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Queridos, quando passamos pela disciplina de Deus, não devemos nos revoltar contra Deus, mas devemos confiar que suas misericórdias se renovam. Pois se Deus não tiver misericórdia, o seu juízo nos destrói, nos reduz a pó. O Senhor é nossa porção. Ele é bom para aqueles que esperam nele. Então, ainda que estejamos passando, sendo disciplinados, vamos fazer isso que Jeremias falou. Vamos confiar no Senhor, na misericórdia dele. Vamos fazer isto em nome de Jesus. Há momentos em que falamos, em que celebramos a vitória, mas há momentos em que simplesmente queremos nos aquietar e ficar em silêncio. Pois Deus está tratando conosco, quebrando nosso eu, nos levando ao estado de humilhação. Pois quando Deus destrói toda soberba, toda vaidade, todas as concepções humanas, então Deus está pronto para nos reconstruir. Você já está pronto a ser reconstruído? Deus quer fazer isso contigo. Deus quer fazer isso conosco. Em quarto lugar, temos Jerusalém no passado, no presente e no futuro. Vamos ver capítulo 4. Já estamos chegando ao final. Hoje a aula não vai estender muito. No quarto lugar, capítulo 4. Do 1 ao 22, você pode ver também o alfabeto hebraico. O profeta descreve como era Jerusalém, como ela está agora, e ele está fazendo um balanço do passado e do presente. Tá? Ele diz que os seus príncipes eram mais alvos que a neve. Está lá no verso 7. Vamos ver do verso 7. Os seus nazireus, quer dizer, os seus príncipes, eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxo de corpo do que os rubis, mais polido do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que o negrume, não se conhece nas ruas. A sua pele se lhe pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como uma madeira, um pau. Os mortos a espadas, mais ditosos são do que os mortos à fome. Eles falam que os mortos, aqueles que foram mortos a espadas, são mais ditosos, quer dizer, mais felizes do que os que estão morrendo de fome. O cerco de Nabucodonosor, porque eles se esgotam como transpassado por falta de frutos de campo. Agora no verso 10, cumprindo a profecia que Moisés profetizou lá em Deuteronômio 28, 53 e 57. Olha agora, olha só o que acontece, o que ele fala. Olha o verso 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Queridos, Deus é amor, sim. Deus é amor. Está até um canto que diz: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, pastor. Deus é amor, pastor. A gente pode fazer tudo, pastor. Deus é amor.
Deus é fogo consumidor, rapaz. Deus é justo. Deus é justiça. Precisamos parar um pouco. Tudo que nós temos estudado durante esses meses, hoje acho que é a 23ª aula. Parar um pouco e falar, Senhor, como eu tenho sido como servo do Senhor? Se você está desviado, está fora, está, sabe, afastado, adorando outro Deus, pelo amor de Deus, volte rápido. Volte para a casa do Senhor rápido. Volte rápido. Romanos 14:12. Todos nós prestaremos conta. Isso quer dizer, prestaremos conta de nós mesmos. Isso quer dizer que haverá um dia que todos nós vamos prestar contas. Ah, mas eu fiz isso, eu ajudei isso, eu fui legal. Tudo isso é bom. Eu fui um bom marido, um bom pai, tudo isso é bom. Tudo isso é questão de caráter, tudo é legal. Mas Deus quer que o reconheçamos como o único Senhor da nossa vida. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz que há um só Deus e um só mediador. Mediador é elo, uma corrente. Tira um elo da corrente, a corrente quebra. Ele é o mediador, ele é esse elo que falta nessa corrente para ligar. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Não há outro mediador, querida. Não há outro mediador entre você e Deus. É somente através de Jesus Cristo, não tem outro. Você pode gostar de todos os santos deuses por aí, mas só há um mediador entre você e Deus. Só há um mediador entre Deus, entre mim e Deus. Só há um mediador, não há outro. Somente Jesus Cristo. Aí na tua Bíblia, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Eu quero ler rápido aqui. Vamos ler para a gente ver primeiro. 2, 5. Cheguei, abri. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho. Ele se deu por você, ele morreu na cruz por você, e você não pode trocar glória. Eu não posso trocar a glória dele por nada. Isaías 42, verso 8, Deus falou: eu sou o Senhor, a minha glória a outro não darei, nem as imagens de escultura. Você não pode se prostrar diante de uma imagem, diante de um outro Deus, que não seja esse o único Senhor, o único Deus, querido. Você pode amar e tem que amar o seu esposo. Você tem que amar a sua esposa. Tem que amar os seus filhos. Você tem que, sabe, amar mesmo. Mas o seu Deus é Ele. É Jesus Cristo. Para nós terminarmos, nós lemos aqui no capítulo 4 que ele consumiu Judá mesmo, queimou o templo, as bestas férias entravam, Jeremias olhava, Jeremias ficou ali, querido, escrevendo esse livro. Houve depois um problema, não com Jeremias, naquele lugar, e eles tiveram que, os que estavam ali foram levados para o Egito, e Jeremias foi junto. Segundo a tradução, não a Bíblia não diz isso. Segundo a tradução, Jeremias foi morto lá no Egito, apedrejado.
Mas para a gente encerrar, esse texto nós lemos de Jeremias 4, de Lamentações de Jeremias 4. Jeremias está mostrando como os príncipes do povo eram belos e como eles ficaram com um aspecto escurecido. Está no verso 7 do capítulo 4. Como se fossem pessoas que estão em meio à guerra, cheias de sangue, lama e fuligem. Também vemos aqui algo bem terrível, onde as próprias mães, nós vimos aqui no verso 10, onde as próprias mães cozinhavam os seus próprios filhos que haviam morrido. Vemos também que aqueles que morreram pela espada foram mais felizes dos que os que ficaram, pois aqueles que ficaram acabaram morrendo de fome. A morte de fome, ela é mais dolorida, demora mais, e a espada é rápido, por isso. De fato, um período muito difícil para Israel, mas foi um juízo por conta do pecado de idolatria, pelo qual já havia sido advertido. Querido, se Deus está falando, ouça a palavra do Senhor. Deus deu oportunidade para o arrependimento e o povo não se arrependeu. E ainda hoje Deus ama o seu povo, mas Deus estabelece seu juízo quando o povo não se arrepende. Querido, preste atenção no que eu vou falar. Deus é longânimo, sim. Lá em 2 de Pedro, capítulo 3, foi perguntado por que Jesus não voltou. Ele falou, não, ele está sendo longânimo para que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Deus está dando tempo para nós nos arrependermos, amado. Deus é longânimo, mas não reputará o culpado por inocente. Não, não. Em quinto lugar, temos uma oração por misericórdia. Está aí no capítulo 5. E o último capítulo. Uma oração por misericórdia. Diz assim, Senhor, Tu, Senhor, reinas eternamente, o Teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Essa oração. E o Senhor tem misericórdia mesmo. 70 anos vocês voltarão. Muitos nasceram lá, em Babilônia, não tinham conhecimento, por isso que Esdras veio ler o livro, trazer o povo à memória daqueles que estavam, e para fazer com que os outros, já estudamos isso, passassem a conhecer a história, sabe, o Deus. E voltando aqui na Lamentações, né, porque foi um período de choro, de lágrima. Primeiro Jeremias chora pelo povo, dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos. E agora Jeremias vê tudo queimado, Jeremias fica olhando e só choro. Onde está Cristo aqui? Jesus em Lamentações é visto em nossa porção. No capítulo 3, 24, diz que a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Capítulo 3, verso 24. Há momentos em nossa vida que não sobra nada. Amigos vão embora, as circunstâncias dão errado, as portas se fecham, perdemos um ente querido, Deus parece estar em silêncio. Mas para nós crentes é diferente passar por esse momento, pois o ímpio não tem nenhuma esperança, pois a sua esperança está em seus bens, nas coisas, nas pessoas, mas nós sempre teremos a nossa porção. Você tem a sua porção, que é Jesus Cristo? Então você tem esperança.
E a esperança do mundo é a última que morre. A nossa não. A nossa esperança não morre nunca. Porque a nossa esperança é Jesus Cristo. Jesus morreu para que pudéssemos viver. Ele foi amaldiçoado para que fôssemos abençoados. Ele morreu para nos perdoar, para mudar nossa história. Ele se humilhou para que pudéssemos ser exaltados. Ele se fez filho do homem para que pudéssemos sermos feitos filhos de Deus. Ele é a nossa porção, a nossa melhor porção. Por isso, quando passamos por momentos difíceis, podemos dizer a Ele que Ele é a nossa porção. A nossa esperança, a nossa fortaleza. E não precisamos de nada além dele, pois ele é tudo que temos e nada além do que temos. Se ele for a nossa porção, se ele for a tua porção, querido, querida, nunca estaremos sozinhos. Você nunca está sozinho. Ei, você nunca está e nunca estará sozinho. As misericórdias do Senhor estarão sempre contigo, porque elas são a causa de nós não sermos consumidos, e elas nos renovam a cada manhã. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, nós queremos te dar graça, te louvar, porque o Senhor cuida de nós, e eu tenho certeza que nesse estudo, nesse resumo do livro de Lamentações, nós podemos crescer um pouco mais, aprender um pouco mais da tua palavra. Te dou graça, te louvo, te exalto, te glorifico por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Você viu que hoje nós estreamos uma canequinha nova, tá aqui, né? Resgatado. E do outro lado, ó, tá aqui, né? Um povo resgatado para resgatar. Mateus 20, 28. Tá bom? Então agora nós temos a nossa caneca do resgatado. Vê que essa água tá até mais gostosa com essa caneca. Sério mesmo. Olha. Muito bom. Tenham todos uma noite na santa paz do Senhor. Até quinta-feira que vem, que nós vamos entrar no livro do profeta Ezequiel. E olha, vai pegar fogo. Você não pode perder. Você vai estar comigo quinta-feira que vem, se Deus nos permitir. Profeta Ezequiel. Olha, vai ser muito bom. E eu conto com você. Tamo junto. Em nome de Jesus, fiquem na paz de Cristo. Está encerrada a nossa aula. E depois eu mando para você o PDF, tá bom? Fique com Deus.